Pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre o uso da IA na academia, do bom uso, né? A gente já viu ali os dilemas, os problemas. Nós vimos também no último vídeo algumas regras de ouro e agora a gente vai tornar as coisas cada vez mais práticas e a gente vai falar de alguns comandos que vão transformar a IA num assistente, tá? Num assistente acadêmico, porque, de novo, não é para substituir o teu trabalho. A IA é um instrumento, tá? Então, a diferença entre plágio ou outra infração e o uso inteligente da IA está na forma como você faz os seus pedidos. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai ver uma diferentes formas, na verdade, de extrair o máximo de valor sem você violar a ética acadêmica. Lembrando que você deve estar atento às regras da sua instituição sobre o uso da IA, tá? Isso aqui não é desculpa para você se furtar a cumprir aquilo que a sua instituição determina. Só tomar uma água e agora a gente pode seguir. Vamos lá. É meio arrogante isso aqui, né? Prompt acadêmico perfeito, mas a ideia é essa, sabe? A ideia é essa mesmo. É um modelo assim, objetivo, parâmetro, resultado. Você tem que definir claramente o que que você quer. Você tem que estabelecer os parâmetros, os limites, tá? E você vai ver como é que nos exemplos que eu vou trazer, como que eu vou recomendar que você faça esses limites, estabeleça esses limites. E você deve especificar claramente qual é o formato do resultado que você quer. Ou seja, como que o resultado deve ser apresentado para você, tá? Então, objetivo, parâmetro, resultado. Tem gente que antes do objetivo coloca assim, agindo como não sei o quê, agindo como advogado, agindo como isso. Mas eu acho que para pesquisa não fica legal, tá? Você botar esse papel, assim, qual papel que ele tem que assumir. A não ser que você queira colocar, assumindo o papel, assuma o papel de assistente de pesquisa, tá? Daí tudo bem. Mas com o objetivo, esclarecendo, né, o objetivo, os parâmetros e o resultado, eu entendo, pelo menos agora, que você vai ter bons resultados, tá? Então, você pode é, colocar naquele GPT, né, naquela conversa, naquele bate-papo, você pode colocar um papel, tá? Então você pode colocar assim, ó, por exemplo, no direito, tá? Aqui cabe. Você olha, atue como um revisor especializado num tema, tá? E aí você vai pedir para ele analisar o texto, um trecho do trabalho, e vai pedir sugestões, tá? Ó, jurisprudência relevante com número real, nome do relator, tá? Para você ir buscar depois lá no site do STF. E um ajuste de estrutura. E ali ao final, ó, não, você não vai gerar texto novo. Você não quer texto novo, você só quer melhoria. Então, como aqui você não quer nada novo, porque não é esse o papel, não é para o ChatGPT criar nada para ti, é para ele te ajudar a revisar, então ele vai analisar o seu texto e vai sugerir coisas a partir do seu texto, tá? Ele vai fazer ajustes. Então, ele não vai gerar nada novo. Ele só vai melhorar aquilo que você já fez, tá? Então, eu recomendo que você pare o vídeo e leia esse prompt aqui, tá? E leia esse prompt. Leu? Passando. Agora, a mesma coisa com o RI. Você vai atuar como um assistente de pesquisa, né? Aqui também cabe. E o que que você vai fazer? Você vai colocar, ó, o que que você quer? Você quer que ele liste três teóricos. Aqui, liste três teóricos. E você, na hora de listar, você está dando para ele o resultado que você quer. Você não quer, você quer que ele entregue o resultado da seguinte forma, tá? Seu objetivo, né? É, E aí você está colocando os parâmetros para entrega do resultado. Nome completo, obras principais. Aí você pode especificar a data. Ali eu coloquei de exemplo, tá? 2010, 2023. Mas pode ser 2015, 2025, enfim, o recorte temporal que você quiser, tá? E aí você só vai pedir isso. Você não vai pedir para ele análise.
Você não vai pedir resumo do pensamento dos caras, você não vai pedir resenha, você não vai pedir nada. Você só quer isso. Ou seja, objetivo, parâmetro, resultado, tá? Mesmo que aqui não esteja exatamente nessa ordem, os três elementos estão aí. Então, um bom prompt para um bom assistente de pesquisa, para você transformar, né, a IA num assistente de pesquisa, é que esse assistente receba instruções precisas sobre o que fazer. E um assistente, ele raramente faz o trabalho de análise, né? Ele te ajuda. Quem faz a análise é você, lembra? Do vértice superior. Então, é assim que a gente vai fazer, tá? E aí a gente vai blindar o teu uso da IA, tá? E para a gente blindar o teu uso da IA, junto com aquilo ali que eu falei, a gente tem alguns passos, tá? Tem alguns passos. Por exemplo, um filtro conceitual. Você não vai usar para trabalho analítico. Não vai usar para analisar, você não vai usar para tarefas criativas. Você vai usar só para tarefas braçais, tarefas mecânicas, tá? Nada que envolva análise original. Então, você pode botar, corrija a gramática. Desculpa, gente. Gravando tarde da noite, dá um soninho. Corrija a gramática deste texto mantendo o conteúdo. Mantém o conteúdo técnico. O que ele vai fazer? Ele vai mexer numa palavra ou outra. Uma coisa legal aqui de fazer, agora que eu me toquei, eu acho que eu falei isso em outro slide. É, pede para ele deixar a alteração destacada em itálico, porque às vezes você vai botar um texto grande e fica difícil. Aí você sobe e desce para querer comparar, você não vai achar. Então fala assim, ó, destaque as alterações em itálico, tá? É uma coisa que eu comecei a fazer, inclusive, na correção dos meus textos, porque eu perdi tempo, aí eu pensei, não, vamos botar ele para destacar em itálico, que aí eu vou conseguir comparar de maneira mais fácil. Ajuda quando você tem duas telas, né? Eu tenho outra aqui. E aí fica muito mais fácil de a gente ver a correção. Porque às vezes ele acha que está corrigindo a gramática, mas ele mexe no aspecto técnico. Então vale muito a pena você ficar de olho nisso. Outra coisa, validação cruzada. Então a IA te sugeriu um livro, tipo eu li no exemplo de RI, né? Sugeriu obras de três autores. Pô, ele sugeriu cinco obras. O que que você vai fazer? Você vai pedir a fonte exata daquela informação, tá? Ou você vai pedir a fonte. E você vai verificar a fonte. Não basta só pedir, né? Então você, ó, me mostre a fonte exata dessa informação aqui. Aí você vai lá e cola. Porque você pediu, sei lá, sugestões de autores ou sugestões enfim, sugestões da IA. E aí você quer ter certeza, você quer validar isso aí, né? De que aquilo não é uma alucinação. Principalmente quando tem um autor envolvido, tem uma frase envolvida, enfim. É uma citação envolvida, então assim, me mostre a fonte exata com link ou com a referência completa, etc. E aí você cola o trecho lá que você quer validar, tá? Você pode usar a IA para validar a IA, mas sempre vai ter que ter validação externa, tá? Então você vai ter isso. Se ele não conseguir te responder, descarta. Se ele te respondeu, mas na hora da validação você não conseguiu, validação externa nas fontes, lembra dos vértices? Então a IA é um vértice e as fontes são a outra. Não conseguiu encontrar na fonte? Descarta. Ah, mas é muito bom. Descarta. Descarta. Porque aí, se for muito bom, ele criou e a gente não quer que ele seja criativo, né? Você está usando como um assistente. Então, meu caro, não conseguiu, não tem fonte verificável, não conseguiu encontrar, não conseguiu validar, não usa. Não usa, tá? E outra coisa. Dependendo do prompt que você vai usar, você pode, né? Não precisa ser só liste apenas essas fontes, liste isso, liste aquilo. Dependendo do prompt que você for usar, às vezes vai sair um texto, vai sair algo que você queira utilizar, né? Mas o resultado não pode ser simplesmente copiado e colado, tá? Às vezes ele vai te dar uma ideia, ó, me dê ideias de, sei lá, relacionar, de publicação no Marco Civil da internet e explique por que que essas ideias são relevantes, por que que essas ideias fazem sentido. E aí ele pode te dar lá uma lista de 10 sugestões que seja, e aí dentro dessas 10 sugestões, ele vai explicar o porquê. Ah, achei legal essa frase, mas não é tua. Então você vai ter que transformar aquela lista de sugestões num trabalho próprio, com as suas palavras, com os seus exemplos e com as suas conexões.
Ele entra para corrigir, ele entra para avaliar a lógica, a estrutura, a coesão, coerência, e tal, e tal, e tal, né? Mas ele não vai fazer o teu trabalho. Então, as sugestões que ele der ali, se você quiser seguir nesse caminho, as sugestões que ele der, usa as tuas palavras, tá? Então, olha como é que a gente pode fazer. Eu falei do Marco Civil na internet porque era justamente esse caso, né? Do meu exemplo. Ao invés de você pedir para ele escrever uma análise sobre o Marco Civil na internet, o que você vai fazer? Você pode pedir para ele identificar os três artigos mais polêmicos do Marco Civil da internet. Três é pouco, né? Para quem conhece a lei. A lei toda é meio complicado. Mas tudo bem, não é o ponto deste vídeo, né? Aí você pede para ele identificar os três artigos. Às vezes você pode pedir para ele identificar os três artigos mais polêmicos e dizer o porquê. E aí o que que você vai fazer? Primeira coisa, vai lá no site do Planalto, tá? E vai checar se aqueles artigos existem, se o que o ChatGPT citou tá atualizado, porque às vezes não tá, tá? Eu acho que foi no vídeo passado. Eu falei que ele citou artigo do Código Civil que estava revogado há há 10 anos, pelo menos, né? 10 anos ou mais. Então, é, tem que conferir. Ah, ele citou sei lá, artigo terceiro, artigo 12, artigo 13. Cara, vai lá e vê, artigo por artigo, se aquela redação exata, tá? Para não ter problema. E aí, depois que você vai fazer isso, você compara com a doutrina, por exemplo. Você vai ver na doutrina o que que a doutrina fala desses artigos. Fala alguma coisa? Não fala? Né? Ou sei aqui o Doneda, mas você pode encontrar outros autores também. Então, o que que a doutrina vai falar a respeito desses artigos? Fala alguma coisa? O que que fala? É igual, são semelhantes os argumentos? São diferentes? Não fala nada? Por que que não fala? Olha aqui, ó, a cabeça começando a funcionar, né? E aí você vai desenvolver a tua análise. Dá mais trabalho? Dá. Perde mais. Perde, né? Desculpa. Perde mais tempo? Toma mais tempo? Toma. Mas vai ser seu. Você nunca mais vai perder isso. Com o ChatGPT, você simplesmente, em 1 segundo, 2 segundos, vai digitar um negócio ali, ele vai te dar uma análise genérica, você vai usar isso e a vida segue. Mas você não cresceu, você não aprendeu, você não estudou, você não desenvolveu a tua capacidade. É mais uma, né? Ah, mas isso foi só dessa vez. De vez em vez, meu caro, você não vai conseguir mais pensar muito bem. Você vai delegar cada vez mais o teu raciocínio para uma empresa, tá? Você vai para um produto de uma empresa. Você está terceirizando o seu desenvolvimento intelectual. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo pelos motivos que eu já falei, né? Em outro vídeo. E aí, quando você tiver que citar a IA, né? Como é que você vai citar? Eu usei o ChatGPT. Beleza. Bota lá. Referencia, né? Aqui tem um exemplo. Quando o uso foi inevitável da IA, você coloca lá, né? ChatGPT, a versão, ano, disponível quando você acessou, né? Interessante você colocar ali uma nota, quais foram as finalidades do uso da IA. É, depois eu vou trazer aqui, ó, um exemplo de aplicação, né? Tem universidades que pedem uma declaração separada, ó, eu utilizei IA para os fins abaixo, daí ele vai te dar um checkbox ali e você vai ticar, né? Você vai marcar o que que você fez. Outros vão colocar uma declaração do aluno, tá? Foi utilizado o ChatGPT para auxiliar em A, B, C e D. Tem universidade que pede para colocar na introdução do trabalho, tá? Então isso vai variar de instituição para instituição, mas vocês entenderam a lógica, né? Aqui tem, por exemplo, um caso hipotético de alguém que usou o ChatGPT para auxiliar na identificação de jurisprudência, e todas validadas, tá? Eu particularmente acho interessante colocar isso, né? Que foi utilizado para identificar a jurisprudência, mas que foi tudo validado, para não, para o revisor, às vezes é um artigo, né? Para o revisor não ficar pensando aí que você inventou e ficar desconfiando à toa, né, do teu trabalho. Beleza, gente? E eu acho que com isso a gente consegue transformar a IA, qualquer IA que você tenha escolhido, num bom assistente, tá? Claro, isso aqui são os primeiros passos, são os primeiros prompts, as primeiras ideias. Com o tempo você vai desenvolvendo o seu método, você vai desenvolvendo a sua argumentação, você vai desenvolvendo o seu estilo com com a IA que você gosta de usar.
Mas o espírito deste vídeo era justamente te mostrar como que você pode tirar o melhor dele sem tirar o seu papel como o pesquisador, sem tirar a tua centralidade no processo de pesquisa, no processo da construção do conhecimento, que tem que ser teu. Então, como que você usa isso, essas ferramentas que existem como um bom assistente, e não como um substituto, tá? E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver algumas ferramentas que podem ajudar a entender, a você a ver se o teu trabalho parece robótico demais, né? Essa expressão muito professor assim, da minha idade, professor mais antigo, e mais antigos, né? Utilizam, não, tá muito robótico, isso aqui foi robô, né? Então, como você pode utilizar? E às vezes pode ser teu estilo de escrita, ou às vezes você usou o ChatGPT, não adaptou muito bem o trabalho. Então, como que você pode verificar o resultado do seu trabalho antes que o professor faça isso por você? E se o professor fizer isso por você, meu caro, talvez não seja, né, o mais recomendável, e talvez você não saia numa situação, não fique numa situação muito boa com esse professor, tá bom? Pessoal, a gente vai parar por aqui. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.